Glórias a Jesus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela em Romanos, capítulo de número 3, no versículo 25 em diante. Romanos, capítulo de número 4, ou 3, perdão, versículo de número 22 em diante. Diz assim as Santas Escrituras: tal justiça de Deus é sobre todos por meio da fé em Jesus Cristo, e para todos os homens que creem, pois sabemos que não há acepção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, para remissão dos pecados outrora cometidos, no tempo da paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Logo, onde está a jactância? Foi excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? É certo que também dos gentios. Pois se Deus é um só, que pela fé justificará a circuncisão, e também por meio da fé justificará a incircuncisão. Anulamos então a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Curve a sua cabeça, por gentileza. Soberano Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, aqui diante da tua presença, nós estamos nesta noite. Pai querido, carecemos da tua ajuda, carecemos do teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Pai querido, sem ti nós não podemos, não sabemos, Pai querido, e por isso, Senhor Deus amado, eu te peço que nesta noite o Senhor venha abrir, Senhor Deus amado, os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, e que o Senhor venha ministrar diretamente aos nossos corações, e que possamos, Senhor Deus amado, sairmos daqui nesta noite empaquetados com aquilo que o Senhor preparou para nós aqui nesta noite. Em o nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, podeis assentar em nome de Jesus. Eu peço por gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta para que possamos meditar nesta noite, como de costume. Nós estamos por finalizar hoje o capítulo de número 3 de Romanos. Como eu já havia dito para os irmãos, e recapitulando, o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Romanos, ele vai falar sobre a universalidade do pecado. Então ele vai falar sobre pecados por omissão, pecados por comissão, vai falar sobre pecados perdoáveis, pecados que não são perdoáveis, pecados para a morte, pecados que não são para a morte. E quando chega a partir do final do capítulo 3 para o capítulo 4 e capítulo 5, que é onde nós estamos hoje, Paulo agora vai falar sobre a justificação e a salvação. Então Paulo vai falar sobre três elementos
né, que é o sangue, a fé, né, que nós precisamos ter. E é muito importante porque ele também vai falar sobre a graça, a fé e o sangue. E agora nós estamos no capítulo, finalizando o capítulo de número 3 e entrando no capítulo de número 4, apenas do versículo de número 22 até o versículo 31, que não concluímos na quarta-feira passada. Eu quero convidar os irmãos a dar sequência a partir daí, porque do versículo 22 até o versículo de número 26, que você leu juntamente comigo agora, você vai perceber que Paulo ele vai falar que seria injusto o Deus justo simplesmente justificar o homem que não é justo. Então, se Deus simplesmente pegasse e dissesse assim, olha, eu vou justificar esse homem e pronto, e está justificado, seria injusto, porque este homem, ele é injusto, este homem é pecador, este homem merecia a morte, este homem merecia sofrer o que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Então agora ele precisa colocar a cruz de Cristo, para que Cristo pudesse receber na cruz todas as ofensas, todos os pecados, tudo aquilo que ele deveria trazer ao homem, que era merecedor do homem, Cristo recebeu na cruz do Calvário, para que através de Cristo ele pudesse justificar a mim, justificar a você, sem deixar de ser justo, não sendo injusto, porque o que se pedia era que o homem fosse condenado, era que o homem recebesse a pena da morte por causa do seu pecado. Então ele diz, então meu filho vai passar por tudo isso, vai receber a pena do pecado, vai morrer na cruz do Calvário, para que os que creem nele, aqueles que tiverem fé nele, eles poderão ser justificados em Cristo Jesus. Queridos, como é maravilhoso saber que a morte de Jesus na cruz do Calvário não foi como um cantor aí resolveu dizer que Jesus veio a esse mundo tirar uma onda de herói e morreu e foi assassinado. Ei, meu Jesus, ele não veio a esse mundo tirar uma onda de herói. Jesus veio a este mundo movido por um sentimento que Raul Seixas nunca entendeu e nunca vai entender. Ele veio movido por um sentimento chamado amor. Amor, porque ele é amor. Ele não conhece o amor, ele não sabe o que é amor, ele é o amor, e verdadeiramente ele morreu na cruz do Calvário por amor à minha vida, por amor à sua vida, para que hoje eu e você pudéssemos dizer, pecamos sim, merecíamos a morte sim, merecíamos a condenação sim, mas Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, para que hoje eu pudesse dizer, sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Se você é justificado pela fé em Cristo Jesus, então é motivo de você levantar a sua mão e dizer, obrigado Jesus, pela sua morte na cruz do Calvário. Mas nós não podemos confundir a justificação com a santificação, porque a justificação é um ato, já a santificação, ela é um processo. Vou repetir, a justificação é um ato, e a justificação não é um ato meu, não é um ato seu, não foi porque você é bom, não foi porque você tem os olhos verdes ou os olhos azuis, não foi porque você é melhor do que os outros, não. Este ato não foi meu, este ato não foi seu, este ato foi de Jesus Cristo, que se entregou por amor à minha vida, por amor à sua vida na cruz do Calvário,
Calvário. E é por isso que a palavra do Senhor diz: não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós e vos nomeei, te dei um novo nome, eu justifiquei vocês, nós fizemos uma troca, eu te dei a vida na cruz do Calvário e você me deu uma alma angustiada, cheio de pecado. Eu te dei vida e vida com abundância. E ainda mais, eu te dei um guarda-costa. Eu coloquei um anjo do seu lado. O povo aí fora diz que tem anjo da guarda. Se tem, eu não sei, mas eu tenho sim, porque a palavra do Senhor diz que Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Se você teme ao Senhor, você tem um guarda-costa, você tem anjos do Senhor acampados ao seu redor, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Aí nós chegamos no versículo 25. E o versículo de número 26, acompanha aí por gentileza. Ao qual Deus propôs com propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração de sua justiça, para a remissão dos pecados outrora cometidos. No tempo da paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificado daquele que tem fé em Jesus Cristo. Irmãos, esses dois versículos é algo maravilhoso, Paulinho. Porque Deus pacientemente, preste atenção, Deus pacientemente, Ele ignorou os pecados da humanidade por um tempo. Deus pacientemente, Ele vai ignorar os pecados dos homens de séculos por séculos, para que Ele pudesse punir os pecados, não em mim, não em você, mas Ele esperou o dia que seu filho fosse subir aquela cruz, aquele dia que seu filho iria se entregar naquela cruz, porque Jesus não foi assassinado, Jesus se entregou por amor a mim e por amor a você. Ele mesmo disse que Ele poderia ter pedido uma legião de anjos, e os anjos iriam proteger Ele daqueles soldados romanos, mas não, Ele ofereceu as mãos e disse: pode prender, porque se eu não for até o fim, aquela igreja lá na cidade de Uberlândia, ela não vai poder se reunir no dia 7/6/2023 para adorar o meu nome. Eu vou para que eles tenham liberdade de adorar e exaltar o meu nome. Eu vou para poder justificar a vida deles. Eu vou porque eles não vão suportar, eles não vão conseguir. Eu preciso ir. E Ele se entrega naquela cruz por amor à minha vida e à sua. Quando o Filho de Deus, Ele sofre, quando o Filho de Deus, Ele morre, expiando os meus pecados, expiando os seus pecados, expiando os pecados não somente meu e seu que estamos aqui, mas de todos aqueles que um dia ainda irão aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, por todos aqueles que por séculos e séculos devotaram a sua fé em Cristo Jesus, e aqueles que ainda hão de crer em Jesus Cristo. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para poder justificar a cada um de nós. Os crentes que viviam antes de Cristo, eles não foram perdoados, não foi por causa dos sacrifícios que eles faziam, não foi pela morte do bode, não foi pela morte do cordeiro, mas eles foram perdoados porque o sacrifício que eles faziam apontava para Cristo, era uma simbologia do sacrifício que Cristo iria fazer na cruz do Calvário. Então eles receberam a salvação pela fé no Cristo que haveria
haveria de vir. E nós estamos aqui nesta noite e recebemos também a justificação pelo Cristo que já veio, mas pelo Cristo que prometeu que mais uma vez Ele vai voltar para encontrar com a sua igreja, para encontrar com a sua esposa, lavada e remida no seu precioso sangue. Na cruz, quando você vê Cristo levando uma coroa de espinho, quando você vê os cravos sendo cravados nas suas mãos, nos seus pés, quando você vê aquela lança sendo colocada ali no seu lado, Cristo estava levando os golpes da lei que deveria cair sobre a minha vida, que deveria cair sobre a sua vida. O cálice da ira de Deus estava sendo derramado e Cristo sozinho estava bebendo deste cálice por amor à minha vida e à sua vida. A morte que eu e você deveríamos receber como justa sentença dos nossos pecados, Cristo sofreu por nós na cruz do Calvário, nos dando uma nova esperança, nos dando uma nova direção de vida, nos dando a oportunidade de sermos livres, de sermos libertos, para que hoje sejamos livres para adorar. Ei, você é livre para adorar, você é livre para bendizer. A cruz, ela foi o palco da manifestação da ira de Deus contra os pecados, mas a cruz também foi o palco do amor imensurável de Deus por esses pecadores. Quer que eu te conte um segredo? Esse amor imensurável, ele alcançou a mim, esse amor imensurável, ele alcançou você também, e é por isso que nós louvamos e bendizemos a esse Deus e dizemos: Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo, Tu és santo. Versículo 27, versículo 28. Logo, onde está a jactância? Foi excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Irmãos, depois que Paulo ele vai discorrer sobre a fonte dos fundamentos e instrumentando ali a justificação, Paulo volta àquele método que ele usou anteriormente, que eu disse para vocês, que é a diatribe, aonde você adianta as perguntas que o auditório possivelmente pode perguntar, e aí você mesmo já responde essas perguntas. E uma das perguntas que Paulo vai responder, que ele vai fazer a pergunta e ele mesmo vai responder, é: onde está o motivo de vanglória? Por quê? Porque os judeus, eles se vangloriavam na lei. Os judeus, eles se vangloriavam na circuncisão. Eles julgavam ser melhores do que os outros. E por causa disso, eles buscavam aplausos a si mesmos. Eles gostavam de receber aplausos. Eles eram presunçosos. Eles eram orgulhosos. Eles pensavam que a justificação que eles recebiam era uma justificação por atos pessoais que eles praticavam. Mas, no entanto, o que nós estamos vendo através de Paulo é que a justificação, ela não é obra do homem, a justificação é obra de Deus. A justificação não tem nada do homem, a justificação ela é toda de Deus. É uma vez
que a lei, ela é recebida por meio da fé. O homem pode ser justificado, não é pelas obras, mas é pela fé. E a fé em quê, pastor? É a fé em Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou com poder e grande glória. Então nós precisamos entender que através da vanglória, através do alto trabalhar do homem, ele não pode ser justificado, ele não pode receber a justificação. Ah, pastor, mas e se eu fizer isso na obra de Deus? Você não pode ser justificado por isso. Ah, mas e se eu ler a Bíblia 300 vezes esse ano? Você não pode ser justificado por causa disso. Ah, pastor, mas se eu der cesta para os pobres, quem foi justificado faz isso, mas isso não traz a justificação. Ah, pastor, se eu orar 24 horas por dia, quem é justificado ora bastante, mas isso não traz a justificação. Então o que é que traz a justificação? É você crer verdadeiramente que Cristo Jesus, ele morreu pelos meus e pelos seus pecados, e que ele tem poder para poder justificar a minha vida e a sua vida de todo o pecado. Então por que muitas pessoas não querem a justificação pela lei, Lohane? Ou pela graça? Pela fé? Porque se não tem nada meu, como que eu vou me gloriar? Como que eu vou dizer, tá vendo? Viu aí? Estou justificado, viu? Eu fui justificado, viu? Ei, aquele que é justificado pela fé, ele entende que se não fosse a graça de Deus, ele não alcançaria a justificação. É somente pela graça de Jesus, mediante a fé que nós temos nele, é que nós podemos dizer, fomos justificados por Cristo. Versículo 29 e o versículo 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? É certo que também dos gentios. Pois se Deus é um só, que pela fé justificar a circuncisão, e também por meio da fé justificará a incircuncisão. Olha bem, olha a pergunta. Onde está a exclusividade dos judeus? Os judeus, eles tinham consciência da sua relação especial com Deus. Eles tinham consciência disso. O que os judeus não compreenderam, o que os judeus não entenderam, ou talvez se esqueceram, é que seus privilégios não visavam a exclusão dos gentios, mas que através deles, os gentios deveriam ser alcançados para ter essa mesma fé em Cristo Jesus. Mas eles acharam que aquilo era somente para eles, de tal forma que o orgulho cresceu tanto que nem eles conseguiram. Nós precisamos tomar cuidado quando a gente pensa que é só eu que sou salvo, é só eu que tenho autoridade, Deus só fala comigo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não tem filhos prediletos. Vou repetir. Deus não tem filhos prediletos. Aquele ali ele ama mais, aquele ali ele ama menos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não ama, não é quem peca menos. Deus ama aquele que reconhece que ele é poderoso para perdoar os seus pecados.
Então observe que a doutrina da justificação, ela não é pelas obras, ela é pela fé. E se ela é pela fé, então ela exclui não apenas qualquer possibilidade que possa haver de vanglória, mas também ela exclui qualquer possibilidade de eletismo, de discriminação. Vocês já viram aquelas pessoas que não prega Jesus, prega placa de igreja? A igreja fulana de tal é de Deus, a igreja beltrana não é. A minha igreja vai para o céu, a igreja do fulano não vai. Ei, meu querido, vai para o céu não é banco, não é cadeira, não é placa. O que vai para o céu é crente lavado e remido no sangue de Jesus. O que vai para o céu é quem foi justificado por meio da fé em Cristo Jesus. É esses que vão morar no céu. E quer saber de uma coisa? Lá não tem divisória. Aqui é da igreja tal, ali é da igreja fulana, ali é da igreja beltrana. Pelo contrário, no dia do arrebatamento, a gente vai tudo dar a mão e vamos subir juntinho para encontrarmos com o Senhor. Ou será que naquele dia alguém vai dizer assim, não, na sua mão eu não vou, venha outro para pegar na minha mão, na mão dele eu não vou. Ei, se a pessoa, por menos pensar nisso, ela não vai pegar em mão nenhuma, porque ela vai ficar. Então observe que o único meio da salvação é qual? É por meio da fé em Cristo Jesus. Isso tanto para os judeus, como para os gentios. É tanto no tempo antigo, como é hoje para cada um de nós. É por meio da fé em Cristo Jesus. Tem alguém que veio aqui hoje que tem fé em Cristo Jesus? Então você pode dizer, eu acredito e tenho certeza da minha salvação, porque a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. Então se você tem fé em Cristo Jesus, então bata no peito e diga, eu tenho certeza da minha salvação. Estou aguardando somente o dia que Jesus irá chamar a sua igreja. Versículo 31. Anulamos então a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Irmãos, onde está a contradição entre a lei e a fé? A lei e a fé não tem contradição. A lei e a fé não estão em oposição uma com a outra. A fé não anula a lei e nem a lei dispensa a fé. A lei, ela cumpriu o seu propósito. Lembra qual foi o propósito que eu disse aqui para vocês que era da lei? O propósito da lei era mostrar que você era pecador. O propósito da lei é quando ela diz, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Ela está dizendo assim, eu vou te mostrar que você é pecador. Porque quando você entende que você é pecador, você entende que você precisa de justificação. E a justificação somente em Cristo Jesus. Então você vai precisar buscar a Cristo Jesus. Então, a lei, ela cumpriu o seu propósito? Sim, ela cumpriu o seu propósito. Então, ela anulou a fé? Não, pelo contrário, ela mostra que você é pecador e agora por meio da fé, ela mostra como que você pode ser livre do teu pecado, como que você pode ser livre da escravidão, como que você pode ser livre para todo sempre. Então, a função da lei é expor e condenar.
A função da lei é trancar o pecador num calabouço. Para quê? Para que quando esse pecador esteja trancado no calabouço, sem saber como sair, dizendo, não tem mais jeito para a minha vida, aí Cristo vem, liberta ele através da fé, e assim ele traz justificação àquele homem que estava condenado, aquele homem que estava a caminho da morte. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, você e eu estávamos no corredor da morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Satanás está doidinho para pagar o salário. É Deus que fala, traz esse salário aí, não paga agora não, mas ele está doidinho para pagar o salário. Aí ele vai atrasando, aí ele vai lá onde você está, resgata você de lá. Aí ele diz, Satanás, agora você não pode mais pagar o salário, porque agora quem vai pagar o salário sou eu, e o salário de Cristo é vida, e vida com abundância. Imagina, você está no corredor da morte, e agora você não só sai do corredor da morte, mas agora você tem direito à vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós finalizamos o capítulo de número 3, e entramos no capítulo 4 de Romanos. O versículo 1 diz assim, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Irmãos, no capítulo 4, Paulo agora, ele vai voltar o seu ensinamento, a provar que a salvação, ela é por meio da graça, que não tem méritos, que é somente por meio da graça. E Paulo ele vai deixar aqui um argumento irresistível, um argumento claro, argumento verdadeiro, aonde ele vai mostrar que a justificação pela fé, tanto no Antigo Testamento, a fim de provar, através do Antigo Testamento, que a salvação sempre foi alcançada da mesma forma. E aí ele vai usar duas pessoas, ele vai usar Abraão e ele vai usar Davi. Ele vai mostrar que Abraão, ele foi justificado, mas não foi pelas obras. Ele vai mostrar que Davi foi justificado, mas não foi pelas obras. Ele vai mostrar que é através da fé que eu e você possamos ser justificados e alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos observar é que nós não podemos fazer como algumas pessoas dizem, que a salvação no Antigo Testamento era uma coisa, e a salvação no Novo Testamento é outra coisa. Porque algumas pessoas dizem que a salvação no Antigo Testamento era por causa das obras, e a salvação no Novo Testamento é por meio da fé. Mas como? Será que é assim? Será que é isso que Paulo vai ensinar para nós aqui hoje? Não. Paulo ele vai escolher Abraão como um exemplo, pois é um patriarca. Ele vai usar Abraão para mostrar que o homem ele pode fazer todos os seus esforços. Ele pode ser um homem nota 10. Mas a justificação, a salvação, ninguém pode receber por qualquer obra que ele faça. Prova disso é que a Bíblia diz assim, que naquele dia, muitos dirão, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz maravilhas. E ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas não profetizava.
pregava, mas não cantava, mas não era tido como homem e mulher de Deus, era, mas achou que as obras por si só poderia lhe salvar. Então na igreja ele era uma coisa e lá fora ele era outra. Então observe, a justificação que eu e você recebemos não foi por mérito seu, não foi por mérito meu. Porque por mérito, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Ou será que estaria? Hã? Por mérito, não. Tem hora que eu digo que eu sou crente, não é nem pela graça. Pela graça. Porque as lutas que nós enfrentamos todos os dias, às vezes os homens olham e falam, se fosse eu, já tinha desistido. Mas só que Cristo Jesus, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração, e quando nós estamos pensando em desistir, Ele coloca a sua mão sobre a nossa vida e diz, caminha um pouco mais, continua, segue em frente, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Então olha o que diz aí o versículo 1 e o versículo 2. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Irmãos, a gente ouve por aí essa pretensa e tola ideia que o homem tem da justificação por meio das obras. Você já viu aquelas pessoas que dizem, não, mas eu ajudo o necessitado, eu dou até o dízimo na igreja, eu sou aquele que vocês chamam de quase crente, sabe? Aquele que você chama de quase crente. Aí quando eu vejo alguém dizendo assim, eu sou quase crente, aí eu falei, se Jesus voltar, você vai quase subir. Não vai. Então, a salvação, a justificação, muitas pessoas querem dizer que é por meio das obras. Mas ela não pode ser por meio das obras. Por quê? Porque ninguém vai poder se gloriar pela justificação. Quando eu vejo alguém dizendo assim, eu estou pagando o preço para ser salvo, eu falo, e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi o suficiente? Ele já morreu na cruz do Calvário, foi Ele que pagou o preço. Qualquer coisa que eu fizer não vai chegar perto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aqueles que aplaudem a si mesmo, se vangloriam de seus méritos, dos seus dons, jamais foram justificados e jamais serão justificados por Deus. Cuidado. Porque Deus só faz se a glória for para Ele. Por isso que quando Deus faz é milagre. Milagre não se explica. Milagre é milagre. Se tem explicação, então não foi milagre. A glória de Deus do mesmo jeito é. Deus usou o médico, Deus usou o remédio. A glória é para Deus do mesmo jeito? É. Mas não foi milagre. Milagre é quando ninguém mais pode fazer, quando está desenganado, aí todo mundo diz, não tem mais jeito. Aí Deus fala, então é agora que eu ajo. É nesse momento que eu gosto.
Eu gosto é quando fica assim. Eu gosto é quando todo mundo diz que não tem mais jeito. É desse jeito que eu gosto. Então, quando diz assim, não tem mais jeito, aí fala, então agora eu vou contar para quem pode, para quem dá jeito. É somente ele. Ele pode. Então, a justificação, ela não pode ser por meio das obras. Olha o que diz aí o versículo 3. Pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como? Como? Ou justificação. Irmãos, Paulo ele vai usar aqui esse argumento irresistível para provar que Abraão ele não foi justificado por meio de obras. E é interessante, porque ele vai dizer que Abraão, ele creu em Deus, e isso foi lhe imputado por justiça. Não é isso? Então, Paulo ele está argumentando aqui, falando da justificação pela fé, usando aqui o patriarca. E Paulo ele não vai usar, em nenhum momento, algum filósofo. Paulo não está dizendo assim, porque um filósofo falou isso. Paulo não está dizendo assim, não, mas um teólogo falou isso aqui. Não, Paulo está dizendo assim, o que é que diz as Escrituras? Porque a partir do momento que as Escrituras falam alguma coisa, então não interessa o que eu penso, não interessa o que eu acho, interessa o que as Escrituras dizem. E as Escrituras, ela vai falar claramente. E contra as Escrituras não tem argumento, porque as Escrituras, ela tem a infalibilidade. Não falha, ou ela falha? Não é verdade? Então Paulo vai usar as Escrituras. Ele vai dizer o que é que as Escrituras dizem. Dizem que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por... Então a justificação de Abraão foi por causa das obras, não foi? Hã? Foi ou não foi? Ele creu em Deus e foi-lhe imputado por justiça. A justiça na vida de Abraão foi por meio da fé. Olha o versículo 4 e 5 aí. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é tomada em conta por justificação. Assim também, Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justificação sem as obras. Então, olha bem para você entender. Abraão, ele creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. A palavra imputar é tanto um termo comercial, como também um termo jurídico. E imputar é creditar ou computar. Creditar ou computar. Agora, preste atenção. Há duas maneiras de creditar dinheiro na sua conta. Tem duas maneiras de creditar dinheiro na sua conta. Ou melhor, eu vou dizer na minha, que aí Deus abençoa. Né? Há duas maneiras de creditar dinheiro na minha conta. Quais são as duas maneiras? A primeira maneira de creditar dinheiro na sua conta é quando você trabalha e aí é creditado na sua conta o quê? Salário. O salário é creditado na sua conta. Agora, a outra forma
forma de se acreditar dinheiro na sua conta é quando alguém olha assim e diz: eu quero abençoar a vida do fulano, e aí eu vou fazer um pix para ele agora. E aí ele faz um pix para você. Ele não está te devendo nada, mas ele fez um pix para você. Ou seja, se você trabalhou por aquilo que você recebeu é um presente? Seu patrão chega no final do mês e fala: rapaz, eu vou te dar um presente, toma seu salário. É assim? Ou seja, quando você trabalha, não é presente, é dívida. O seu patrão está devendo para você, porque você trocou o seu trabalho pelo salário que você combinou. É assim ou não é? Então, quando você não está esperando receber nada de ninguém, porque ninguém está te devendo, e aí de repente cai um pix lá na sua conta, sem aquela pessoa estar te devendo nada, isso é presente? Hã? Então é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: se você trabalhasse para receber a justificação, então isso não era graça, isso não era presente, isso era dívida. Mas só que quando você não trabalha, quando você não tem condições de oferecer um trabalho que justifique você receber o que você recebeu de Deus, então isso é presente, isso é dádiva, não é por meio de obras, é por meio da fé, é por meio da graça, a justificação de Deus na minha vida e na sua vida. Então, se a justificação fosse por meio das obras, a salvação seria um salário merecido. Não seria? Se fosse por meio das obras, seria um salário merecido. E se é um salário merecido, você poderia se gloriar? Poderia. Você não trabalhou? Você não se esforçou? Então você pode se gloriar. Por isso que a salvação, ela não é por meio da obra, ela é por meio da graça, é por meio da fé, e não é fé em qualquer coisa não, viu? É a fé em Jesus Cristo. Você lembra o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9? Está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é pelas obras, mas pela graça, para que ninguém se glorie. Você quer gloriar pela graça que você recebeu, pela salvação, pela justificação que você recebeu? Então levante a sua mão e adore aquele que morreu na cruz do Calvário. É Ele que merece honra, é Ele que merece glória, é Ele que merece louvor, é Ele que merece adoração. O versículo 6, ele vai dizer assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justificação sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então Paulo, ele muda de Abraão, que ele estava falando de Abraão, agora ele passa a falar de Davi. Então, consequentemente, ele estava falando de Gênesis 15, versículo 6 em diante.
Agora ele vira e muda para o Salmo capítulo de número 32, versículo 1 e o versículo 2. E aí eu pergunto para vocês, se Davi tivesse que ser justificado pelas obras, Davi teria sido justificado? Hã? Vou só te dar uma lembrança. Davi, ele adulterou com Betseba. Depois ele, em vez de confessar, ele buscou um pecado maior para encobrir o que ele tinha feito. Aí ele planejou o assassinato do marido da mulher, Urias. Lembra disso? Aí depois ele vai posar de bom. O marido da mulher morreu, eu vou casar com ela e vou cuidar do menino. Já foi posar de bom, né? Só que ele esqueceu de uma coisa. Existe um Deus no céu, com os olhos com chama de fogo, cujo homem de nada pode esconder dele. De repente um profeta bate lá na porta da sua casa. Quando ele abre a porta, ô Natan, profeta em casa, coisa boa. Principalmente nos dias de hoje, né? Profeta, só toma o carro, toma a chave. Aí, ele vai falar com o rei. E com o rei é diferente, irmão. Com o rei é diferente. Com o rei você não pode já chegar, enfiar o dedo na cara dele e falar não. Ele vai contar uma historinha. Ô rei, deixa eu te contar uma historinha. Existia um homem no seu reinado que tinha muitas ovelhinhas. Tinha muitos servos ao seu serviço. Mas também tinha um rei que só tinha uma ovelhinha de estimação. Ovelha única, rei. O rei já olhou, o coração dele já amoleceu, ele já falou, comecei a gostar já desse homem. É, rei, mas a história não acabou não, rei. Então continue. Rei, um dia aquele homem que tinha muitas ovelhinhas, ele recebeu uma visita e ele foi dar uma festa. Foi, churrasco, aposto, foi churrasco mesmo. Só tem um problema, rei. Ele, em vez de pegar uma das suas ovelhinhas, que ele tinha muito, ele foi na casa daquele homem que tinha uma ovelhinha só, matou o homem ao fio da espada, tomou a ovelhinha. Aí a Bíblia diz assim, a ira se acendeu no coração de Davi. Davi olhou para Urias e disse, olhou para Natan e disse assim, digno de morte é esse homem. Aí o Natan não pensou duas vezes. Enfiou o dedo na cara do Davi e disse, esse homem é você. Você foi lá na casa de Urias, matou Urias ao fio da espada, tomou a mulher dele. Mas tem uma coisa, Davi, você quer cair na mão de Deus ou você quer cair na mão do povo? Deixa eu cair na mão de Deus, porque Ele há de ter misericórdia de mim. Mas sabendo que ele adulterou, que ele pecou, que ele fez tudo isso, você justificava ele? Eu não justificava. Eu não justificava nem eu. Eu ia justificar Davi? Mas eu dou glória a Deus porque não sou eu. Eu dou glória a Deus porque é Ele, porque se é por Ele, Ele não está preocupado com as suas obras, Ele está preocupado com a sua fé no seu Filho que morreu na cruz do Calvário. Aqui nós temos Abraão, aqui nós temos Davi, um creu na palavra da promessa, o outro creu na palavra da absolvição dos pecados, então eles estão seguindo o mesmo princípio e todos eles foram justificados, mas
quer que eu te conte um segredo? Não foi só Davi que foi justificado, não foi só Abraão que foi justificado. Pode olhar nessa lista que o meu nome e o seu nome está lá também dizendo: já foi justificado por Cristo. Então, imputar pecado seria lançar o pecado na conta de alguém. Se Deus fosse imputar o pecado na minha vida, Ele ia lançar, Ele ia depositar o salário do pecado na minha vida. Não é? Então, imputar o pecado é lançar o pecado na conta de alguém. E aí, se eu lançar o pecado na conta de alguém, ele tem que ser tratado de conformidade. Mas da mesma forma, se imputar justiça, então a justiça de Deus é lançado na minha conta, é lançado na sua conta, e por causa disso é que Ele me trata como justo, Ele te trata como justo. Ah, pastor, mas de vez em quando eu cometo uns pecadinhos. Eu sei, nós cometemos mesmo, mas Ele imputou na minha vida, não foi o pecado, Ele imputou a justiça. Então mesmo antes de você pecar, a justiça de Deus, a graça de Deus, ela já te perdoa do seu pecado. Então nós vamos parar por aqui. Versículo de número 9, do capítulo 4 de Romanos. Versículo 4 diz: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos: Abraão foi imputada a fé como justificação. Se você olhar a doutrina rabínica, você vai ver que eles pregavam que somente o indivíduo circuncidado, no juízo final, ele receberia. Então, os leitores de Paulo, eles passam a ter dificuldade de entender isso. Porque os rabinos, eles argumentavam que Abraão primeiro foi circuncidado para depois alcançar a justificação. Então, o que Paulo está fazendo? Paulo está provando que Abraão primeiro foi justificado e só depois é que ele foi justificado. Circuncidado, obrigado. Então Abraão, ele não foi circuncidado para ser salvo, mas ele foi circuncidado porque era salvo. Da mesma forma, eu e você não batizamos para ser salvos, nós batizamos porque somos salvos. Nós não participamos da Santa Ceia para ser salvos, nós participamos da Santa Ceia porque somos salvos em Cristo Jesus. Isso é glorioso para as nossas vidas. Deus abençoe vocês. Não vou me estender mais.